Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez aqui na presença do nosso Deus e Pai para juntos adorarmos a face do nosso Senhor, juntos crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E nesta manhã, continuando aí com o nosso estudo sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro não é um livro cristão, tá, irmãos? Mas nós estamos aplicando aí princípios da palavra de Deus e trazendo para a nossa realidade espiritual. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu oro, agradecendo ao Senhor, meu Pai, por este dia de hoje, pela vida dos meus irmãos, aqueles que junto conosco têm alcançado a graça preciosa, a misericórdia, o amor do Senhor, aqueles que têm sido tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, nesta manhã, juntamente comigo, render graças ao Teu nome, exaltar, glorificar o nome do Senhor, Pai. Ainda que muitas coisas ruins tenham acontecido no mundo, ainda que o diabo tenha se levantado, mas a Tua palavra tem promessa para nós de que o Senhor nos guardaria da hora da grande tribulação que está vindo sobre o mundo, e que possamos, como igreja do Senhor, como aqueles que têm recebido do Teu Espírito Santo, possamos andar, Senhor, no meio deste fogo, porém sem nos queimar, como promete a Tua palavra. Assim nós trazemos cativo todo entendimento à obediência de Cristo, deixamos morrer todo o ego, toda a alma e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Renato? Bom dia. Amém. Deus te abençoe. A paz. Então, amados, vamos continuar hoje, com o nosso estudo aí sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu estou aqui na página 22, que foi onde nós paramos ontem. Amém, Reinaldo. A paz do Senhor. Bom dia. A paz esteja contigo também, meu irmão. Eu terminei ontem, pessoal, a parte do nosso estudo, quando eu cheguei na transição aí da página 21 para a página 22, onde o Hal, que é um dos dois duendes da história, onde ele escreveu na parede do labirinto, cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Eu quero fazer um pequeno resumo do que a gente viu até aqui, para a gente poder prosseguir com mais firmeza, tá bom? Então hoje eu não vou avançar muito no estudo, embora a gente vai fazer essa revisão, talvez surja alguma coisa nova, que a gente possa acrescentar. O primeiro item que eu anotei foi a primeira frase, que ele colocou foi: ter queijo o faz feliz. Então é aquilo que a gente falou, quando está tudo bem, quando as coisas estão acontecendo, quando o emprego está garantido, ou a gente acredita que está, quando a família está tranquila, não tem ninguém doente, a gente tem a tendência de relaxar e muitas vezes negligenciar a vida espiritual. Então, ter o queijo o faz feliz. Segundo, quanto mais importante o seu queijo é para você, quanto mais importante o seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. E é por isso, explicamos que o Senhor nos permite provas. Oi, Cleo, bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. O Senhor permite provas, permite situações inconstantes na nossa vida que nos fazem perder o controle que nós achamos que temos, porque senão ninguém seguiria o Senhor, ninguém se arrependeria. As pessoas viveriam acomodadas, Terceiro, se você não mudar, morrerá. Esse morrer aí não quer dizer literalmente, mas a pessoa vai ficando apagada, vai caindo aí numa rotina e não sabe como sair depois.
O quarto ponto foi: o que você faria se não tivesse medo? Então essa pergunta é importante, a gente falou sobre isso ontem, né? Mas olhando da perspectiva do cristão, não é você fazer coisas más, né? Tipo assim, como se você não tivesse medo de Deus no sentido, né, da condenação, da perdição, mas sim, se você não tivesse medo de avançar na vida espiritual, o que você faria? 5 é a parte que nós chegamos. Cheire com frequência o queijo para saber quando está ficando velho. Esse cheirar o queijo com frequência é aquilo que Paulo falou, né? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Aí tomamos como exemplo ontem a Santa Ceia, onde o Senhor nos chama a examinar a nós mesmos, né? Ali à luz do Espírito Santo, e corrigir sempre o curso, né? Fazer uma revisão de como que está indo a nossa vida cristã, e se a gente perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa que está morrendo, a gente tomar atitude, né? Certo? Então esse é o resuminho breve do que a gente viu até aqui. Na página 22, continua assim a história. Algum tempo depois, sem ter encontrado o queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hal finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. O que isso significa para nós? Quando você, né, ficou algum tempo parado na sua vida espiritual, você ficou negligente, esfriou, alguns até chegaram a se afastar da igreja. Então, quando você decide voltar, né, ativar sua fé novamente, já falamos como fazer isso, né, já passamos aqui várias ideias, várias dicas na palavra. Quando você resolve voltar, você começa a caminhar de novo e você começa a criar expectativas de novo. Só que essas expectativas, muitas vezes, Deus não vai correspondê-las. Por quê? Para que você não acomode de novo, para que você não chegue em outro lugar, né? Então vai haver situações que vão parecer que são bênçãos, mas você estará sendo testado para saber se você realmente vai prosseguir pela fé ou se você está apenas em busca de bênçãos, né? Como era na primeira vez. A maioria dos cristãos, depois de um tempo de caminhada, a maioria sempre passa por uma queda. Essa queda muitas vezes não sai da igreja, mas mesmo dentro da igreja a pessoa se esfria, a pessoa se decepciona, ou com outras pessoas, ou com o pastor, ou consigo mesma, né? Ou porque não recebeu o que achou que Deus tinha que dar. E essa decepção faz parte do processo, né, de arrancar o ego. Então, como o Senhor Jesus nos chama e Ele é fiel, Ele começa a trabalhar em nosso caráter. E aí Ele vai tirando as escoras, vai tirando aquilo que a gente confiava, mas que não é digno de confiança na vida espiritual. Paulo falou, né, os que usam dos bens deste mundo como se dele nada possuíssem. Os que são casados como se casados não fossem. Mas em que sentido? Não é para você viver uma vida de solteiro sendo casado. Ele está querendo dizer para você não colocar na sua esposa, no seu marido, no seu filho, a sua alegria final, né? Colocar todo o seu foco, porque todos estão numa caminhada, mas todos estão sujeitos à morte, estão sujeitos, né, a todo tipo de problema, né? Bom, tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou, e teve vontade de desistir. Olha só, irmãos, a sensação de vazio que às vezes passa no coração do cristão, geralmente, tá, 90% dos casos é quando ele olha para trás ou quando ele faz comparações, tá, com pessoas, seja da igreja, seja de fora da igreja, aí depende do tipo de coisa, né? Muitas vezes você compara dentro da igreja com os dons que você acha que a pessoa tem mais do que você. Ou você compara fora da igreja com a prosperidade do ímpio, né? Quando você vê a pessoa que não tem nada com Deus,
ali prosperando, passeando com a família, e você de repente é cristão, mas está passando aquela prova toda. Então, se você está nessa situação, você ainda não amadureceu para entender que faz parte da vida cristã esse sentimento de vazio, mas não vazio de Deus, né? Um sentimento de vazio da alma, como se estivesse faltando alguma coisa. Isso aí realmente é Deus tirando aquilo que você confiava na carne. O Senhor tem que tirar essas coisas. Hoje em dia nós temos muitos cristãos imaturos, justamente por quê? Porque eles só querem felicidade, né? Só querem coisas abençoadas, só querem prosperidade. E nessa sede de prosperidade, nessa busca desenfreada por sensações agradáveis, as pessoas estão vendendo a sua alma, estão perdendo a visão do reino de Deus. Nós vemos ao longo da história da igreja, a verdadeira igreja de Cristo sempre foi perseguida, sempre se reuniu, né, nos buracos, nas cavernas, nas catacumbas. Hoje em dia nós temos uma igreja, de certa forma, rica, como diz lá em Apocalipse, né? Tu dizes, rico sou, e de nada tenho falta, mas não sabes que é um pobre, cego, miserável, nu. Então a riqueza financeira, muitas vezes, quase sempre, ela representa a pobreza espiritual. Quando a igreja se vende, né, por qualquer momento de prazer, por qualquer aventura. Então nós temos que ter cuidado com isso, amados. O Senhor Jesus cansou de alertar: o amor se esfriará de quase todos, por multiplicar a iniquidade, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é para a salvação da alma, não é questão de salvação eterna. A perseverança que Jesus fala ali é você, uma vez salvo, você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. É você, de certa forma, perder um pouco mesmo o rumo, né? Você perder a segurança falsa que você tem nas coisas desse mundo. O Senhor tem que tirar isso de nós, amados. Agora, tudo que você perde, você tem que crer que tudo que você perde da confiança nesse mundo, você ganha em fé, você ganha em intimidade com Deus, você ganha, né, o prazer interior, que é muito mais importante, muito melhor, muito mais legítimo do que o prazer externo. Então o prazer interior, né, aquela alegria, ontem nós falamos aqui sobre louvor, né, Renato? O Renato até disse que o louvor, Deus se agrada, Deus habita no meio dos louvores. Mas o louvor, ele tem que acontecer a todo tempo. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o verdadeiro louvor. O louvor não é só cantar, né? Hoje em dia a gente fala, vou fazer um louvor, né? Vou louvar o Senhor. Tudo bem, entende-se que a gente cantar faz parte, né? Mas cantar em si não é louvar. O verdadeiro louvor é quando você tem uma vida na dependência de Deus e independente do que acontecer, você continua louvando. Por quê? Porque você está casado com o Senhor, né? O que adianta você ter uma esposa ou um marido que te louva, né, que te elogia, mas é infiel, trai você? Ninguém aqui gostaria, né, de ter uma esposa, um marido que te elogia para todo mundo. Olha, meu marido é uma bênção. A minha esposa é a melhor mulher do mundo, é a mais bonita, mas por trás está traindo. Alguém gostaria disso? Tenho certeza que não. Então o Senhor Jesus também, como noivo, Ele não quer o nosso louvor se a gente estiver traindo Ele. E quando nós erramos, muitas vezes nem nos arrependemos, né? Então precisamos rever nossos valores, irmãos. É por isso que Jesus instituiu ali na ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo.
Não é para você examinar e desistir, é para você examinar e corrigir. Enquanto você estiver disposto a se corrigir, você pode participar da ceia dignamente. Por quê? Porque você está discernindo o corpo. O corpo de Cristo são aqueles que o amam, aqueles que querem segui-lo até o fim. Então, se você está nesse propósito, aí você pode participar da ceia. Errou, levanta, pede perdão, reconhece o seu erro, procura corrigir. Não é para ninguém desanimar. Se você parar, vai acontecer o que a gente está vendo aqui na história, né? Então Hal, olha só, sentiu que a sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. O medo de não sobreviver. Oi, Corina, paz do Senhor. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C. Quer dizer, ele pensou em voltar para o Egito, né? Voltar atrás. Uma vez que Ren estava lá, se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. A desculpa que ele deu para ele mesmo, meu amigo está lá, coitado, sozinho. Eu vou voltar para fazer companhia para ele. Na verdade, ele estava com medo de ficar sozinho. Então ele se fez novamente a mesma pergunta. Olha aí, ó. Esse fazer novamente a mesma pergunta é o quê? Você está sempre corrigindo o curso. É você estar sempre pensando sobre as suas próprias atitudes. O que você faria se não tivesse medo? Então, se ele não tivesse medo, ele estaria pensando em voltar? Claro que não. Então ele pensou, por que eu estou pensando em voltar? Por que esse medo? Então você tem que olhar para frente, você tem que ir à palavra do Senhor, buscar o Senhor, buscar uma direção. Falamos da nuvem, né? A nuvem é que vai te guiar. Você tem que seguir a nuvem. A nuvem é o Espírito Santo. Não é você que vai quando quer e faz o que quer. Certo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Todos nós experimentamos essa sensação, irmãos. Às vezes a gente tem mais medo do que a gente gostaria de admitir, até para nós mesmos. Mas, tipo assim, é nesse medo que o Senhor trabalha, transformando, né, em amor, transformando em esperança, mudando a nossa direção, a nossa visão. Nem sempre sabia do que, mas, enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Há um sentido na nossa vida espiritual em que nós temos que seguir sozinho. Qual é o sentido? O sentido de que cada um levará o seu próprio fardo. Levai as cargas uns dos outros. Nós temos que pensar nos nossos irmãos, mas a nossa cruz, né, o nosso fardo é nós que temos que levar. E você pode pensar que não, tem um monte de gente olhando para você. Se você cair, a pessoa cai junto. Você pode achar que não, mas quando você sai de casa com a sua Bíblia na mão, quando você chega na igreja, quando você está no trabalho e as pessoas sabem que você é crente, né? Porque tem o crente secreto, esse aí eu não conheço bem. O que ele vai ser da vida, né? Mas se você é conhecido como cristão, quando você chega no trabalho, as pessoas estão olhando para você. E no fundo, mesmo aqueles que te criticam, aqueles que te perseguem, talvez sejam os que mais gostariam de ver em você alguém que eles possam confiar. Né? Hal não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Olha aí, muitas vezes quando você carrega crenças, né, erradas, você esperou, né, você confiou em coisas da carne, você confiou em coisas materiais, que você não aceitou ainda que você foi chamado para uma vida espiritual. Você não quer perder, não quer abrir mão do mundo, né? Ou de certas coisas, certos caprichos, certos apegos. Então isso bloqueia a sua consciência. E aí é difícil você enxergar, né, que essas crenças erradas, assustadoras, é que estão fazendo você ficar paralisado, ficar para trás.
E uma das crenças mais assustadoras, né, é a de que Deus me desamparou. Ah, Deus se esqueceu de mim. Quando na verdade, já explicamos aqui, o problema está sempre em nós. Nós somos limitados nas nossas próprias ignorâncias, nossos próprios afetos, e não no Senhor, né? A Bíblia diz: todas quantas são as suas promessas, tem nele o sim e por ele o amém. Ué, então por que não acontece conosco? Será que Deus é mentiroso? Ou nós que somos mentirosos? Eu prefiro apostar que todos nós é que somos mentirosos, né? A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Raul desejou saber se Ren havia se mexido, ou se ainda estava paralisado por seus medos. Aí veio uma certa comparação, né, que num certo sentido só é positiva se você, uma vez que você enxergar, né, a diferença, você projetar essa diferença para frente. Ou seja, poxa, quando eu estava lá atrás parado junto com o fulano, eu tinha mais medo ainda, eu estava paralisado. Agora eu comecei a caminhar, então se eu cheguei até aqui, eu posso chegar mais um pouco. A comparação nunca é boa, mas se ela for necessária em algum momento, é você comparar com o que passou para você se projetar para frente. Não para você ficar com saudade, né, do tempo antigo, porque ele não vai voltar. Então é daqui para frente. Ele se lembrou das vezes que se sentiram melhor no labirinto quando estava seguindo em frente. Aí, ó. Tá vendo? Tem um ditado, né, um ditado oriental que diz assim: não se pode caminhar uma milha sem dar o primeiro passo. Então, se você vai caminhar uma milha, né, 6 quilômetros, mais ou menos, você deu o primeiro passo, você já está mais perto. Então, depois que você andou 1 quilômetro, né, se você ficar pensando: será que valeu a pena ter saído de lá? Não, agora só faltam 5. Então você está mais próximo do que antes. Paulo diz isso, né? A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Bom, escreveu uma frase na parede sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Aqui, né, embora o autor está aplicando isso na questão de você trabalhar, você mudar seus métodos de ação no trabalho, você pode aplicar a mesma coisa na vida espiritual. Inclusive essa mudança, né, de direção é o que a Bíblia chama de metanoia, mudança de mente. Quando a sua mente muda, os seus valores mudam. Oi, Vânia, bom dia. Bom dia, bom domingo, seja bem-vindo. A Dani também acho que entrou. Oi, Dani. Bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Então, quando você muda a direção, pessoal, aqui não estou falando na questão de ganhar dinheiro, tá? Nosso foco aqui é na caminhada cristã. Quando você muda a direção, Pai do Senhor, você encontra um novo queijo, né? No caso, em Cristo, temos uma nova vida, certo? Hal olhou para o corredor escuro e teve consciência de seu medo. Quando você sabe, eu estou na página 22, Dani. Comecei agora há pouco, estou no... Logo depois aí da frase, tem uma frase no meio da página 22, né? O movimento em uma nova direção ajuda a encontrar um novo queijo. Certo? Que acabamos de comentar, né? Veja isso aqui, olha. Hal olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. Muitas vezes, pessoal, quando você imagina, né, que pode haver um futuro sombrio à sua frente, que coisas ruins podem acontecer, isso também pode gerar medo.
Mas por quê? Esse medo é justamente você querer um futuro garantido, mas não querer confiar na direção do Senhor agora, hoje, na sua vida. A gente esquece que o nosso futuro, né, à medida que ele acontecer, se o Senhor permitir você viver aí mais 1 ano, 10 anos, 20 anos, esse futuro vai depender do que acontece agora. E o que importa no futuro é quem você é, quem você vai ser, e não o que vai acontecer. Porque se o Senhor quiser que você morra, né, pela sua fé, julgado pelos leões, Ele vai te preparar para isso. Por que será que Deus não nos deixa ver o futuro? Porque senão não seria fé, ué. Começa por aí. E a gente seria onipotente, né? Então a gente seria deuses, seríamos deuses. Mas a questão, já expliquei aqui, já fiz um estudo aqui sobre a questão do tempo, irmãos. Você tem duas qualidades de tempo. Você tem o tempo físico, que é o tempo do relógio, e você tem o tempo de Deus, que é o eterno agora, o eterno presente. Quando você está nesse presente, quando você está, né, consciente nesse momento do Senhor, você ganha qualidade, você ganha essência para você enfrentar os problemas que virão. Então a qualidade do seu tempo muda. Então, se você buscar o Senhor hoje, né, pensar assim, vou viver hoje como se fosse o último dia da minha vida na Terra. Então você ganha ali, né, você agrega valor espiritual. Você acrescenta na sua mente, na sua consciência. O que você tem aqui dentro é que vai fazer diferença na sua vida. Do lado de fora, Jesus falou, né? Os ladrões roubam, a traça rói, mas do lado de dentro, que você tem dentro, ninguém te toma. E aí, pessoal, se há medo, se há angústia, o que você tem que fazer? Você tem que tirar isso. É isso que está te atrapalhando. São os seus medos que te limitam, que te prendem, que não deixam você ir para frente. Então você tem que lidar com isso como sendo o seu verdadeiro inimigo. O seu inimigo não é o Senhor. O seu inimigo são os seus medos. O Senhor não está contra você. O Senhor não está te perseguindo. Jesus não está esperando você pecar para te jogar na cara e te condenar, não. Mas por que tanto sofrimento? Porque a gente não se dispõe a mudar. Então, esses são seus inimigos. Certo? Bom, então, quando ele olhou para o corredor escuro, ele teve consciência. O corredor ali representa o futuro. Por quê? Porque ele vai, né, à medida que ele vai andar ali, ó, o tempo vai passar. Então, ele tem a sensação de que lá na frente pode ter um perigo. De fato, pode ter um perigo, mas se você vê a história do povo de Israel, quando o Senhor tirou do Egito, né, e levou até Canaã, o Senhor diz assim, ó, 40 anos estiveste no deserto, não se inchou o teu pé, não se envelheceu a tua carne, o Senhor cuidou. Enquanto o povo estava debaixo da nuvem, enquanto o povo seguia a nuvem, o Senhor é fiel. O problema é que você às vezes fica para trás. E quando eu falo ficar para trás, não é para você ficar ansioso, ansiosa, pensando, e agora, já era. Não. Você pode corrigir isso aí em poucos dias. É você tomar atitudes concretas, verdadeiras. E se vier alguma dor, né, alguma tristeza, algum sentimento ruim, deixa doer. Isso é viver pela fé, pessoal. Viver pela fé é você não olhar para os seus próprios problemas, é você olhar para as promessas de Deus.
Se você olhar para você mesmo, assim, ficar examinando a sua vida e você mesmo se punindo, não vai resolver nada. Certo? O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado, olha aí. Ele já estava apavorado antes de acontecer qualquer coisa. Antes de acontecer qualquer coisa, ele já estava apavorado. Isso é uma espécie de masoquismo, né? A pessoa gosta de sofrer. Quando a nossa mente, infelizmente, ela adoeceu com o tempo, né? A humanidade em geral tem tido uma mente enferma por causa do excesso de pensamentos, imaginações de coisas que nunca aconteceram, mas a pessoa sofre com aquilo ali. Ah, mas e se tiver alguma coisa? Se tiver alguma coisa assustadora? Certo? Então ele riu de si mesmo aqui, ó. Aqui ele já estava começando a aprender, ó. Ele riu de si mesmo, tipo assim, olha só, eu aqui, né? Sofrendo com uma coisa que nem aconteceu. Percebeu que os seus temores estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Olha aí. Isso se chama fé, pessoal, na prática. É o que eu falei, se você não tivesse medo, né? Essa decisão que você está empurrando com a barriga, se você não tivesse medo, você já teria tomado. Você sabe o que é o certo. Se você tem Jesus na sua vida, você sabe o que é o certo. Então, quer dizer, você ficar imaginando problemas possíveis não vai resolver. Só vai te colocar em conflito mais ainda, deixar apavorado. Né? Então, quando ele fez o que faria se não tivesse medo, ou seja, ele engoliu o medo dele, né? Ele crucificou aquele medo, vamos dizer assim. Ele deixou morrer, né, aquele sentimento. E aí ele agiu como se não tivesse medo, ele agiu pela fé, aplicando na nossa realidade espiritual. Falou, eu sei que eu tenho que seguir em frente. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Hal sorriu. Aí, ó. Depois que ele tomou atitude concreta, né, começou a correr pelo corredor, ele sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava a sua alma. O que alimenta a sua alma? A esperança. A fé não é uma esperança assim, um sentimento, né, de esperança. Não, era uma esperança em coisas reais, né, o que Deus prometeu. A vida eterna, né, e outras coisas. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Olha aí, à medida que ele começou a caminhar, que ele tomou atitude, ele pensou, gente, espera aí, por que eu estou imaginando o pior? Pode ter coisas boas, com certeza tem, alguma coisa eu vou encontrar melhor, ainda mais se eu estiver seguindo Jesus. Jesus não me chamou para ir para o pior, não, ele me chamou para ir para o melhor. Então por que esse medo, né? Por que esses pensamentos contrários? Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Olha aí. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Aqui ele começou a entender o mistério aí, ó. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Por que eu estou me sentindo bem agora? Porque eu tomei a atitude de seguir o Senhor, independente das circunstâncias, independente dos meus sentimentos. Deixo os meus sentimentos para lá, porque o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O Senhor disse lá, o vosso amor é como a nuvem da manhã que cedo passa.
Então não confie no seu amor, confie no meu amor. Certo? Então ele parou para escrever novamente na parede, na página já 23, olha. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Então esse medo, ele te paralisa. Quando você enfrenta ele pela fé e você toma atitude, você começa a se sentir livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O pecado, pessoal, o pecado ele é uma falsa sensação de liberdade. É uma falsa sensação de liberdade. Então, se você acha que o pecado, quando você peca, você está livre, quando você vem a Cristo, você está preso por uma religião, porque você não entendeu ainda o mistério. Porque a verdadeira liberdade é a vida que Jesus nos oferece. É o pecado que prende o homem. Certo? Hal sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu seu medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Olha aí. Então, quando você se liberta, aí você vê que era ridículo, né? Aquele medo que você estava paralisado, preso nele. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Quando você começa a voltar, você começa a lembrar as coisas boas que você tinha vivido, mas que você depois se deixou paralisar, né? Para tornar as coisas ainda melhores, Hal começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos. Aí aqui é como se você estivesse meditando nas promessas de Deus, né? E usando essa imaginação boa no sentido assim de descansar e saber que aquele que prometeu é fiel. Então o que vai acontecer? Seus queijos favoritos, de Veveta a Brie. São 2 tipos de queijo, né? Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Então, quando você medita, né, sobre a volta de Jesus, sobre novos céus e nova terra, quando você medita na palavra, nas promessas, né, você começa a mudar o seu foco. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. Olha aí. Então escreveu: imaginar-me. Aqui, ó, já escreveu para ele, tá vendo? Ó? Aqui ele já viu que se ele não resolvesse, né, tirasse a trave do olho dele, ele não poderia tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele escreve agora na primeira pessoa: imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Olha aí. É a mesma coisa que você dissesse assim, ó, imaginar-me vivendo as promessas de Deus, mesmo que agora pareça tudo ao contrário, vai me levar a isso, a viver essas promessas de Deus. Certo? Por que não fiz isto antes? Perguntou-se Hal. Agora ele começou a ver que era bom, né? Então ele se arrependeu de não ter começado antes. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Aí, ó, ele começou a encontrar, porque quando você volta, né, explicamos ontem, quando você volta para o Senhor, você não vai ter no início muita coisa, você vai ter só pequenos sinais, né? Pequenos pedacinhos de queijo. Por quê? Para você não acomodar de novo. Como você estava acomodado antes, como você estava naquela zona de conforto, né? Se Deus te abençoar muito rápido, você vai cair de novo na zona de conforto. Então agora ele quer que você aprenda a viver pela fé.
a viver de maneira sábia e não se apegar às coisas desse mundo, porque esse mundo passa, bem como a sua concupiscência, né? Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hal os experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois, e talvez dividir com Ren. Começou a recuperar suas forças. Olha aí. Lembra que eu falei aqui, né, para você ser um profeta do Senhor, você tem que passar pela experiência. Por quê? Para você ter o que compartilhar. Esse queijo aqui com Q maiúsculo, né, representando os conteúdos da vida cristã, né, da palavra de Deus. Então você sai, você caminha, você começa a encontrar. E quando você encontra pedaços cada vez maiores, você vai ter com que repartir com aquele que está necessitado. Valores verdadeiros, né? Então você não pode dar o que não tem, você precisa adquirir essa experiência com Deus. Hal entrou no posto de queijo com grande excitação. Ele ficou animado. Mas, para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Opa, outra expectativa errada. Você vê aqui que ele não podia achar um pedaço de queijo que ele já entusiasmava. Por um lado, isso era bom, ele estava com a expectativa de encontrar, né, o paraíso, vamos dizer assim. Mas ele ainda estava fraco em que sentido? Cada vez que ele encontrava uma pequena bênção, ele já começava a ter a tendência de parar e ficar ali, né, apreciando aquela bênção e esquecer de continuar a jornada. Então o Senhor vai dando ali pequenas doses, e isso faz parte da vida de todo mundo, tá, pessoal? Esse processo. Como eu disse, mesmo que a pessoa nunca afastou da igreja, mas vai chegar um momento que o Senhor vai tirar a nossa confiança das coisas materiais, certo? Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Olha aí. Então ele encontrou ali algumas experiências, né, vamos dizer assim, que alguém já tinha vivido. Alguém já tinha passado por aquele processo. E ele encontrou ali pequenas bênçãos, né, pequenas demonstrações do amor de Deus, vamos dizer assim. Percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito queijo ali. Muito novo queijo ali. Mas, quer dizer, isso também era uma análise dele, né? Ele estava entendendo que se ele tivesse obedecido mais rápido, ele teria chegado mais rápido numa maturidade espiritual, certo? Hal decidiu ir ver se Ren estava pronto para se unir a ele. Aí começou a se preocupar em trazer para o seu amigo aquela experiência, aquela expectativa boa que ele estava sentindo, embora ele mesmo não tivesse ainda muito maduro, né? Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. E lembrando, pessoal, que no nosso caso, como cristãos, né, a gente já começa a caminhada com a promessa. Por isso que Jesus é o caminho. Lembra que eu falei ontem? Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quer dizer, tudo isso você vive desde o começo do caminho, se você estiver caminhando na direção certa, né? Então você não vai ser feliz só lá no futuro. Você tem que louvar, você tem que exaltar o Senhor durante a caminhada. E essa é a verdadeira adoração. Aleluia. O verdadeiro louvor, né? O verdadeiro louvor, ele não olha as circunstâncias. Lembra que cantamos aqui ontem? Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, né? Bom, depois de algum tempo, Hal acertou o caminho para o posto C e encontrou o Ren. Aí ele volta para buscar o seu amigo. Exatamente, gratidão, fé, esperança, né? Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo.
mas ficou decepcionado. Olha aí. Ren estava numa situação que ele não queria criar expectativas para não ser frustrado. Ele estava tão chateado, tão endurecido, que ele não quis criar expectativas. É quando você ganha alguma experiência espiritual, aí você encontra com aquele irmão que está caído, que não quer nada com Deus, e você fala com ele assim: olha, fulano, não fica aí assim não fica prostrado não, cara. Eu também estava nessa situação, mas eu entendi que não era assim, estava errado, que a gente precisa caminhar, a gente precisa prosseguir. Aí na mente dele, ele ainda está naquela situação, ainda está acomodado. Na mente dele, tudo que você fala, ele pensa assim: pra quê? Eu fui frustrado, eu achei que eu tinha encontrado o paraíso, agora acabou tudo. Quer dizer, ele não percebe que é um tratamento de Deus, não percebe que é necessário. Quer dizer, aquilo ali era um lugar de descanso por um momento, mas não era para parar ali. Então o amigo dele tentou reanimá-lo, mas ele ainda estava preso, e havia alguma coisa que ele mesmo teria que tomar atitude. O amigo dele não poderia ajudá-lo nesse sentido. Você pode fazer tudo para ajudar o seu irmão, menos mudar a cabeça dele, se ele não quiser, O próprio Senhor, ele respeita a nossa vontade, o Senhor não invade o nosso coração. Então é complicado, certo? Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. De qualquer forma, pessoal, as pessoas gostam de saber que você mostrou preocupação e interesse por elas. Então, de alguma forma, se você traz uma palavra, se você já está na frente espiritualmente, já está vivendo, já está caminhando, já está mesmo que ganhando pequenas experiências com Deus, se você vai e fala para um amigo seu, para uma amiga sua, que Jesus é bom, e você dá ali uma palavra de motivação, mesmo que a pessoa não receba aquela palavra, porque ela está magoada, ela está naquela situação, mas alguma coisa mexe com ela. E ela vai sentir uma certa gratidão de pensar que você lembrou dela, você tem interesse no bem dela. Oi, Analice, bom dia, graça e paz, seja bem-vinda. Então Ren apreciou o gesto do amigo, tá vendo? Simplesmente não era aquele a que estava acostumado, quer dizer, ele não queria um queijo novo, ele queria aquele, porque aquele trazia boas recordações, trazia segurança. Então a pessoa, quando está amargurada, na verdade, ela quer encontrar algo que satisfaça os desejos dela que foram satisfeitos naquela ocasião, que mantenha ela naquela zona de conforto. Então ele ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto, tá vendo? É a pessoa que fica embirrado, que fica magoado porque a coisa não saiu do jeito que ele esperava. Então bate essa frustração. Hal apenas balançou a cabeça, desapontado, e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Então Hal viu que ele não podia contar com o amigo dele. E ele entendeu, ele ganhou mais um conhecimento importante, é que ele tinha que prosseguir, mesmo que outros não prosseguissem com ele. Então, na medida de fé que você já alcançou, em alguns momentos da caminhada você vai se sentir sozinho, sozinha. Mas você não pode desanimar por causa disso. É por isso que muitas pessoas têm tombado nas fileiras, da religião. Então Hal balançou a cabeça desapontado, relutantemente voltou ao labirinto. Olha só, relutantemente, mas voltou. Ele já estava aprendendo a viver pela fé e fazer o que tinha que ser feito. Ao chegar ao posto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz.
Então agora ele ganhou um novo nível de consciência. Tipo assim, nem só de pão viverá o homem. Ele entendeu isso. Ele entendeu isso. O pão é necessário para o caminho? Sim, mas no pão não é o caminho. Né? O pão em si, ele é o alimento que vai te suprir no caminho, mas ele não é o caminho. Então ele não precisava só do pão, ele ficou feliz de descobrir isso, de perceber isso. Então é quando você entende que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Porque a palavra vai prover também o sustento. O verdadeiro sustento, né? Raul estava feliz com o que estava fazendo agora. Aí, ó, ele começou a encontrar a felicidade verdadeira. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. Quer dizer, ele percebeu porque alguns medos que ele tinha, quando ele tomou atitude, ele viu que não tinha nada daquilo na frente. As expectativas ruins que ele criou é porque ele estava parado. Então ele olhou para o corredor escuro diante dele e falou assim: o que será do futuro? Né? O que vai ser de mim? E quando você entra nessa, né, às vezes você olha para as suas circunstâncias e você pensa: para mim não tem futuro. E tomara que não tenha mesmo. Mas para mim o quê? Não é para você que eu estou desejando isso, né? Tomara que não tenha futuro conforme a sua imaginação medrosa. Tomara que você deixe morrer esse medo para que o verdadeiro futuro se abra diante de você. Porque o verdadeiro futuro começa agora. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a nosso favor. Então você acordou de manhã, você não tem que ficar lembrando o dia de ontem. Você não tem que fazer projeções para o futuro, criando expectativas. Você vai acabar imaginando coisas ruins, coisas... Né? A tendência da nossa mente é o medo, porque a mente foi projetada como um instinto de preservação da vida, da saúde. A mente não era para ser usada do jeito que ela é usada hoje, né? A nossa mente ela era para ser usada simplesmente para administrar a terra. O homem tinha que viver pela fé. Mas com o pecado ele passou a viver pela sua mente. Então ele tem medo de tudo à sua volta. Tudo representa uma ameaça, até que se prove o contrário, né? Então ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme, aquilo que você tem medo, é tão ruim, não é tão ruim quanto você imagina. Quando você chega lá, a luz vai estar lá. Lembra que eu disse? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o lugar que estava escuro lá na frente, se você foi com a sua lâmpada, quando você chegar lá vai estar claro. Olha aí. A não ser que você deixe a lâmpada para trás, né? E tente caminhar sozinho. Mas se você levar a lâmpada com você, quando você chegar lá já clareou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista ali estava imaginando o quê? Você caminhando nesse mundo de pecado, é um mundo de escuridão realmente. Por causa do pecado, mas você tem a luz da palavra. Certo? O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. O medo, pessoal, faz a gente sofrer mais do que os problemas do lado de fora. Vocês já pararam para pensar nisso? O medo faz a gente sofrer mais do que o que realmente acontece do lado de fora. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, tá? Só para os irmãos entenderem mais claro esse ponto. Você está com a cirurgia marcada para daqui a 15 dias. Aí você fica o tempo todo pensando: nossa, será que vai doer? Será que vai dar certo? Será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou morrer? Será que não vai dar um problema? Aí chega lá no dia, você entra, 15 minutos, terminou a cirurgia, deu tudo certo. Aí você fala: ó,
Porque se tiver que dar problema, pessoal, não é a sua ansiedade que vai resolver, pelo contrário. Aqueles 15 dias que você passou nutrindo medo pode mais trazer problema na cirurgia do que solucionar, ué. Não vai solucionar. Então você tem que pensar, você quer saber? Se der problema, deu problema. Porque hoje eu não vou preocupar com o problema de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então isso é sabedoria do Espírito Santo, sabedoria da palavra. Bom, sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco quando permaneceu no posto C. Não. Sabendo disso, Hal não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C. Tá vendo? Ele percebeu que lá ele estava realmente fraco, porque ele estava parado, esperando o queijo aparecer na frente dele. Sem queijo, né? O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Olha aí, o que verdadeiramente te fortalece não é o queijo. O que verdadeiramente fortalece a sua pessoa, o seu ser, o seu caráter, não é as bênçãos materiais que você tem. O que fortalece é o sentido que você vê naquilo, o propósito de tudo. Então, o seu propósito nessa vida, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, seu propósito não é ganhar dinheiro. O seu propósito é mudar o seu caráter, o seu ser. Esse é o primeiro objetivo da nossa vida. Nós somos seres espirituais. Amanhã nós vamos ter domínio sobre a terra. Por exemplo, numa pequena escala, se você quer ser um médico, uma médica, o que você faz? Você faz o curso de medicina. Você presta um vestibular. Você estuda muito para poder tirar uma boa nota, né? Garantir uma boa vaga. Aí se você fez negócio com garra mesmo, com determinação, passou no vestibular, você já, opa! Ou às vezes você faz o vestibular e não passa, mas no ano seguinte você tenta de novo. Quanta gente, né, fez vestibular, prestou vestibular 3, 4 vezes, aí passou, aí fez o curso, se tornou um médico excelente. Agora ele desfruta, né, de um bom salário, ele tem conhecimento para ajudar as pessoas, agora tem um monte de coisas maravilhosas, resultado do esforço que ele fez. Então, se você projetar isso numa escala maior, é isso que se trata o processo de santificação, pessoal. Você está sendo preparado para reinar sobre a terra. No mundo vindouro, você vai ser um príncipe, uma princesa de Deus e não um escravo. Mas há um preço a pagar, que é a santificação. Os irmãos estão entendendo? É aí que entra o galardão. O galardão não é primeiro do lado de fora. A gente pensa em galardão assim, vou ter uma casa de ouro no céu. Não é, Renato? Quem dera, né? Por um lado, para quem pensa em dinheiro, para quem pensa em riqueza material, eu vou ter uma mansão no céu, né? Não é isso. O galardão, em primeiro lugar, é dentro de você. É como se, né, uma autoridade que Deus te dá, um poder de ação maior, um poder de entendimento, de decisão. Esse é o verdadeiro galardão. Porque o que você tem aí dentro da sua cabeça, só você que sabe a alegria e a tristeza que você sente, as dores que você passa. Só você sabe, mas também a riqueza que você ganha, você vai ser o primeiro a desfrutar. Então, por que ficar na ignorância, né? Tem até um ditado popular aí que diz: se você acha caro o conhecimento, experimente o preço da ignorância.
A ignorância é um preço mais alto, muito mais alto. Se o conhecimento é caro, a ignorância é 10 vezes mais cara. Agora, ainda falando de Hall, né? Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Olha aí, a qualidade do tempo dele mudou. Porque embora ele sabia que era uma questão de tempo, tipo assim, na prática, mas ele sentia que ele já tinha encontrado. Então ele já estava desfrutando antes de acontecer. E isso é fé, pessoal. Isso é a fé, quando você abraça as promessas de Deus com esse sentimento, né? Então ele sorriu ao dar-se conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. É lógico que aqui a gente tem que tirar, né, o caráter pragmático, humanista do livro, porque o nosso objetivo não é esse, mas é mais seguro você, tipo assim, você padecer por causa da justiça do que ter os prazeres transitórios do pecado. É mais seguro você sofrer hoje seguindo a Jesus, você ser rejeitado às vezes na própria família, você enfrentar calúnias, difamações, você enfrentar todo tipo de ataque contra você, mas sabendo que você está procurando no labirinto. Quem procura acha, quem busca recebe, quem bate abrir-se-lhe-á, do que permanecer sem queijo ou então com queijo mofado lá atrás, como foi o caso de Ren, né? O outro duende, certo? Hall sabia, página 25. Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele costumara pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar errado do que poderia dar certo. Tá vendo? Agora ele começa a ver que tudo lá atrás teve um propósito. E que mesmo mesmo desvio dele do propósito fazia parte do propósito maior. Porque ele não tinha mente de rato igual os outros dois. Os outros dois ratinhos lá, né, o Sniff e o Scurry, eles estavam satisfeitos. Por quê? Porque a vida deles era só roer o queijo. Mas Hal, depois que ele passou pelo processo, ele conseguiu apreciar o próprio processo. Coisa que o homem natural não consegue. Assim, não consegue no nível que o cristão pode conseguir, né? Mas nós temos que sair da infância espiritual, não podemos ficar acomodados, certo? Mas aquilo mudara desde que saíram do posto C. Olha aí, quando ele tomou atitude, a coisa começou a mudar. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Porque você sabe muito bem que quando você segue o Senhor, você vai ter luta, mas vai ter bênção, vai ter vitória também. Você sabe. E você fica mais consciente disso quando você está no processo, quando você aceita a correção, quando você aceita a direção do Senhor. Hal mudara as suas crenças, olha aí, ele mudou, ele tinha velhas crenças, agora ele mudou suas crenças. Ele parou para escrever na parede: velhas crenças não o levam ao novo queijo. Traduzindo para nós, a velha mente de Adão não te leva à vida graciosa em Cristo, né? O descanso da fé. Não te leva à terra prometida.
A velha mente, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais elevados do que os nossos. Aí você prefere pensar com a cabecinha de formiga do que deixar, né, Deus pensar por você. Deus que tem a mente gigantesca. Você fica ali, ó. Não, quem manda aqui sou eu. Meu corpo, minhas regras, né? Assim que muita gente fala. Eu fico com dó, né? Dá vontade até de chorar quando eu vejo. Você vê as feministas aí que falam isso, meu corpo, minhas regras. Você chega lá, elas estão peladas no meio da rua, com as tetas caídas de fora, cheio de tatuagem. O corpo tudo furado, marcado de injeção, de agulha, de droga. Mas por quê? Meu corpo, minhas regras. Então segue as suas regras para você ver. Segue a sua mente para você ver onde você vai parar. O homem, pessoal, o homem de si mesmo, ele é como um... Tem uns bichinhos, eu esqueci o nome agora, tem um negócio que chama, acho que é antropofagia, se eu não me engano, né? São animais que comem próprias partes do próprio corpo, né? Assim é o ser humano no pecado. Ele destrói a si mesmo. Hal ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto pensou que havia aprendido. Quer dizer, mesmo não tendo encontrado, agora ele já está vivendo pela fé, ele sabe que vai encontrar. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de um modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Tá vendo? Aí você começa a perceber, poxa, agora as coisas mudaram. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Olha aí. O que você faz, pessoal, é resultado do que você acredita. Certo? Então vamos corrigir a nossa mente, né? Vamos alinhar a nossa mente, deixar a palavra do Senhor mudar. Para acreditar que a mudança iria prejudicá-lo, não pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela. Quer dizer, a primeira opção, você pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela. Então são crenças erradas. Mas, pode encontrar um novo queijo e isso ajudará a aceitá-la. Então, quando você crê, quando você prossegue pela fé, você começa a ter pensamentos já positivos, nesse sentido espiritual, certo? Tudo depende daquilo que escolhemos acreditar. E no nosso caso, o cristão é você escolher viver pela sua mente ou pela mente de Deus, a mente de Cristo. Paulo fala lá em Coríntios. Aí ele escreveu na parede, ó. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Ter fé e ir em frente. E fé na palavra, né, Renato? Porque a nossa fé não é uma fé, um sentimento igual o mundo aí fora fala, né? As pessoas aí fora cantam fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Não é essa fé que eu estou falando. Diz que o padre é de muita fé, o burro é de pouca fé. Não é essa fé que a gente está falando. É fé no que Deus prometeu, é fé no que Jesus fez na cruz. Então, quando você acredita que pode encontrar, quando você acredita na palavra que diz, batei e abrir-se-vos-á. A fé verdadeira, pessoal, é fé na palavra, não é sentimento. Pelo contrário, o sentimento você joga fora. Se você jogar fora o sentimento e ficar na fé, aí o sentimento de Deus vai ocupar o lugar do antigo sentimento carnal, egoísta, sofredor, vítima. Tadinho de mim. Então você deixa morrer isso tudo. Pega e faz uma sacola igual de lixo
pega o medo, pega a inveja, pega as raivas, joga tudo ali dentro daquele saco, amarra a boca dele e joga fora. Eu vou viver pela fé, o que a palavra diz é a verdade. Aí você joga fora aquele saco de sentimento velho, aí Deus vai te abençoar com sentimentos espirituais. Paulo falou: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento, pessoal, é uma coisa que você pode produzir com a sua mudança de atitude, de crença. O sentimento é diferente da emoção, no meu conceito, né? Eu sempre falo com essa etimologia, né? A emoção ela é produto de qualquer movimento que você faz. Tanto que a palavra emoção vem de emovere, né? Que é o mesmo sentido de mover, quando alguma coisa se move. Então a emoção, a idolatria, por exemplo, está na base da emoção. A idolatria são emoções doentes. Emoções apegadas ao simples mover, né? O simples fenômeno material. Tudo que acontece no mundo. Por que as pessoas ficam de boca aberta em frente à televisão, vendo a novela, né? Porque fica sonhando: ah, se eu fosse igual a fulana, ah, se eu fosse bonita igual a ela, com esse artista, né? Ah, se eu tivesse aquele cabelo. A pessoa fica babando ali, igual um cachorro quando vê um frango frito, né? Emoções, vive de emoções. Igual o Roberto Carlos, são tantas emoções. E esse lixo todo, né, faz parte da carne. Agora, o sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você escolhe o que sentir. Você escolhe, não, o sentimento que eu vou ter é o mesmo que houve em Cristo Jesus, o qual, né, trocou uma vida egoísta, vamos dizer assim, né? É lógico que Deus não é egoísta, mas estou falando assim, se Jesus permanecesse na glória, podendo nos salvar, seria, né, um egoísmo. Mas como o nosso Deus não é egoísta, ele tinha que vir ao nosso encontro de qualquer jeito. Assim como o sol, ele não põe uma venda na frente, ele não põe um guarda-chuva na frente para impedir que a luz dele chegue na terra. Quer dizer, o sol ele nasce sobre bons e maus. A chuva cai sobre justos e injustos. Assim é a graça do nosso Deus. Pode parecer redundante o que eu estou falando, né? Mas é um fato que muita gente desconhece. Então eu vou parar por aqui, pessoal, na página 26, vai ser a próxima página que a gente vai continuar. Vou anotar aqui para não esquecer, página 26. E Zé Fini. Amém? O povo está meio devagar esses dias, né? Não sei o que está acontecendo. Será que é porque o frio está acabando, o povo está saindo de casa? Deve ser, né? O frio está acabando, o povo está começando a querer passear mais na rua. Mas enfim, né? A gente vai falando. Até onde Deus permitir, a gente vai aí falando para quem tem interesse, né? Para quem ama a palavra do Senhor. Para nós é importante falar, né? Da minha parte, quando eu falo aqui, irmãos, eu sinto, sabe? Eu sinto que isso me edifica também. Então eu gosto, né, de falar, gosto de ensinar, gosto de compartilhar a experiência. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu comecei com muito medo. Mas eu comecei, né? Porque o Senhor me esclareceu essas coisas. Amém, Vânia? Então, não, eu sei que tem irmãos fiéis, né, que gostam de participar, de ouvir a palavra do Senhor, né?
a gente às vezes não deixa de se perguntar, irmãos, por que que tantas poucas pessoas se interessam, né? Mas também sei que há um motivo para isso, né? Há um motivo para isso. A maioria das pessoas não acreditam, né? Elas estão tão presas nos seus próprios problemas que tá igual a história do Ren aqui. Ele ficou lá no posto esperando um novo queijo. Então tem muito cristão que parou, né, no tempo, né? Muitas pessoas que, como diz lá aquela parábola do semeador, né? As pessoas, quando creram no início, principalmente com esse evangelismo que nós temos hoje, né, da prosperidade, então alguém convidou a pessoa, falou: olha, vamos lá, rapaz, vamos para a igreja, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar um carro, uma casa, uma esposa, um marido, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Aí a pessoa nem esperou a segunda, né? Já caiu lá dentro da igreja igual um paraquedista. Mas aí Jesus, né, manso e suave, Jesus está chamando. Amém, Chico? Então, só os ungidos de Deus reconhecem outros ungidos, né? Então você também é. Exatamente, Renato. E quando a gente fala largar as coisas do mundo, né? Até é bom que você mencionou isso. Não é você. A gente às vezes acha que Deus vai tirar tudo da gente, né? Não é você deixar de desfrutar as coisas de uma forma lícita, saudável. É você não se apegar do jeito errado. Não há problema nenhum Deus te dar um carro, uma casa, se você não fizer disso um ídolo, né? Então não tem problema nenhum. O problema não está nas coisas em si. Quando a gente fala coisas do mundo, eu creio que o Renato, né, falou ali, ele também sabe, a gente tem o mesmo pensamento, né? É largar a mentalidade mundana. O mundo que a Bíblia fala, né, não ameis o mundo, não é você não amar, por exemplo, você tem uma televisão, uma bicicleta, você tem que amar, de certa forma, né, cuidar bem das coisas que você tem. Então não amar o mundo, exatamente as coisas que não agradam a Deus, é a mentalidade, né? Como eu sempre falo aqui, até um copo com água pode se tornar uma coisa ruim, né? Se você jogar água na cara de alguém para ofender a pessoa. Então não ameis o mundo não é você não valorizar as coisas materiais que Deus te dá de uma forma lícita, honesta. É você não amar essa mentalidade aí que a gente está falando, né? De fazer das coisas o seu posto, né? Posto C. Ou seja, fazer das coisas o paraíso na terra e esquecer da caminhada espiritual, esquecer do Senhor. Então o homem muitas vezes ele se apega às bênçãos e para de caminhar. Enquanto está tudo bem, né? Enquanto o dinheiro está caindo na conta, a pessoa esquece que Deus existe. Isso é o mundo, isso é o espírito do mundo. O mundo ele vive como se Deus não existisse. Mesmo que as pessoas falem de Deus da boca para fora, né? Muita gente fala: não, Deus é muito bom. Você precisa ter uma religião, né, meu filho? Principalmente as pessoas mais velhas, né, que acham que sabe tudo. Fala: eu já estou com 60, 70 anos, então eu sou o gênio, né? Quer dizer, é lógico que o cara tem experiência de vida, mas quando se trata das coisas espirituais, não tem idade não, pessoal. Davi falou: sou mais entendido do que os velhos, porque medito na lei do Senhor. E lá, quando Jó foi repreendido, lá os 3 amigos, coroa dele lá, não resolveram o problema. Aí chegou um rapazinho, Eliú, que devia ter uns 17, 18 anos de idade, chamou ele na responsa. Então a idade espiritual é diferente da idade física.
Mas o pessoal mais velho, né, fica assim, não, meu filho, Deus é muito bom, a gente tem que ter uma religião, né? O homem sem Deus não é nada. Aqueles jargões, né, que na verdade não prova nada. Você pode notar uma coisa, as pessoas que não creem de verdade, pessoal, se você fala Deus, a pessoa até aplaude, né? Se você estiver num lugar e você falar, não, porque Deus é bom, Deus é amor, todo mundo vai gostar. Mas se você falar o nome de Jesus, o cara já dá uma balançada, né? Experimenta chegar num lugar, tem uma fila, né? Eu já fiz muito isso. Às vezes tem uma fila de gente esperando um negócio, você chega e fala assim, Jesus é maravilhoso. Já tem gente que faz tipo assim, chegou o mala, né? Chegou o crente para me atormentar com esse assunto, mas não é que o problema não é Jesus, o problema é a pessoa. E ela inconscientemente ela sabe, opa, esse nome tem poder. Esse nome, se eu mexer com ele, vai dar zebra. Entendeu? Experimenta para você ver. Você chega num lugar e fala alguma frase, em vez de falar Deus, você fala Jesus. Por quê? Jesus é Deus, né? Nós cremos e temos essa convicção dada pelo Espírito Santo. Mas Jesus é Deus em ação, né? É Deus vindo até nós e exigindo de nós um retorno de fé. Então, mas talvez se você falar, você vai encontrar ali um ou dois que também creem, né? Ou que não tá nem aí para nada também. Tem gente que... Mas eu digo assim, de modo geral, as pessoas vão ficar de cara feia para você. Se você citar um versículo bíblico com o nome de Jesus, aí que assusta mais ainda. É só você chegar e falar assim, bom dia pessoal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que tem aquela galera morna, né? Aqueles crentes mornos que vão falar amém. Mas a cara deles, de muitos deles, o sentimento ali vai ser de constrangimento. Né? Porque as pessoas não querem abrir mão do seu pecado, do seu ego, né? É o homem governando a si mesmo. Entendeu? Ele é uma bolhazinha ali, o mundo dele, ali ninguém mexe, né? Eu lembro que um dia desse eu estava na rua fazendo evangelismo e tinha um cara fortão. Irmão, sem brincadeira, o braço do cara era isso aqui, ó. Aí na hora eu pensei e falei, vou falar do evangelho. Quando eu vi o cara, eu falei assim, vou falar alguma coisa para ele. Mas aí eu olhei pro braço dele e falei, gente, se eu falar, esse cara me der um soco aqui, eu tô morto, né? Mas eu falei, agora que eu vou falar mesmo, vou vencer meu medo. Cheguei nele. Falou, ô meu irmão, tudo bem? Deixa eu interromper seu tempo aí um bocadinho. Falar para você que Jesus te ama. Você conhece a palavra de Deus? O cara começou a gaguejar igual uma criança perto de mim. Olha só, se eu fosse olhar para o meu medo, né? Eu nem chegaria, porque se eu falar, quando eu falo a palavra, tipo assim, ou eu falo o que tem que falar, ou eu não falo nada. Eu não ia chegar ali para agradar o cara, né? Então, a partir do momento que eu venci o medo, falei, vou falar com ele. Falei, se esse cara começar a ficar bravo comigo lá, como é que vai ser? Será que eu vou sair correndo? Ou aí eu vou falar uma verdade mais pesada ainda, né? Se ele me tratar com grosseria, assim, não por causa de mim, mas se ele começar a zombar da palavra, né? Igual alguns fazem aqui, e começar aí eu vou ter que ficar firme, né? Não vou poder amarelar. Mas eu venci aquele medo. Cheguei perto do cara, o cara igual uma moça. E ele quase gaguejou, né? Ficou todo sem graça, assim. Eu vi que ele ficou tão sem graça que eu nem insisti muito, né? Falei umas coisas, dei um folhetinho para ele, assim, só para o pastor pede, dá um folheto lá com o endereço da igreja.
eu não faço questão disso, não. Não trabalho com essa ideia assim, levar a pessoa para minha igreja, né? Mas, enfim, por obediência eu fiz. Dei o folheto para ele. E o cara, assim, sabe? O cara se desarmou completamente, né? E isso mostra pra gente também o que o medo pode fazer. O medo pode nos paralisar. É verdade. Se ele ameaçasse me bater, ele falar, rapaz, você não conhece meu irmão mais velho, hein? Não mexe comigo. Se eu chamar meu irmão mais velho aqui, você vai ver o que vai te acontecer. Mas o cara foi muito educado, sabe? Ele até gaguejou para responder, ficou todo sem graça. Mas por quê? Diante do nome de Jesus, pessoal, o mundo treme mesmo. Certo? Ainda mais se você falar, né? Com propriedade, com autoridade. E isso é muito bacana, né? Eu já comentei com os irmãos aqui o Salmo 149, que sempre me fortalece, né? Eu sempre lembro desse salmo, essa parte no final, quando ele fala assim, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele ornará os mansos com a salvação, exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Tá vendo aí, irmãos? Isso aí é para glorificar de pé a igreja. É para glorificar de pé. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Quer dizer, aquele louvor verdadeiro, né? Tem que estar na sua garganta, quer dizer, tem que vir de dentro. E espada de 2 gumes nas suas mãos, que é a palavra. Salmo 149, Analice. Eu li aqui a partir do versículo 4, principalmente, né? O salmo todo é bom, né? Cantai ao Senhor um novo cântico. Alegre-se Israel naquele que o fez. Mas falando assim da questão, né, da autoridade, é a partir do versículo 6, fala assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, espadas de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança. Que vingança é essa, pessoal? Quando você prega a palavra verdadeira, né? Quando você prega a palavra na unção do Espírito Santo, na direção da vontade de Deus, essa palavra ela não volta vazia. Ou ela vai quebrantar, ou ela vai endurecer a pessoa. Porque o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Vai depender do coração de quem ouve. Então você está ali fazendo o quê? Você está dando repreensões aos povos. Não a sua repreensão, não é você que está repreendendo, você está repreendendo da parte do Senhor. E aí ouve, né, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você foi lá e deu o recado. Aí depois ele fala, para prenderem seus reis com cadeias. Essas cadeias é o quê? Quando os seus reis, né? Ou seja, aquela pessoa que acha que é rei do seu próprio mundo, se ela não decreta a palavra, ela vai se fechar mais ainda, ela vai ficar mais presa na sua rebelião. Então, para prenderem seus reis com cadeia e seus nobres com grilhões de ferro. Vamos supor que você prega a palavra para a pessoa ficou com ódio de você, né? Só não te bateu para não ir para a cadeia. Esse ódio dela vai ser o juízo dela. Então você está executando o juízo escrito, como diz no último versículo, para fazerem neles o juízo escrito. Qual é o juízo? Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o julgamento final, né, que vai pesar na balança. A pessoa ouviu a palavra, mas endureceu o coração.
ela endureceu o coração contra você, mas na verdade, no fundo, ela rejeitou a Deus. Né? Porque Paulo falou, quem rejeita, Jesus falou, né? Qualquer que vos recebe, a mim me recebe. Qualquer que vos rejeita, a mim me rejeita. Então o juízo vai vir pelas palavras que você pregou para aquela pessoa. Essa é a honra de todos os seus santos. É essa honra que eu quero para mim, entendeu, irmãos? E quero para vocês também, né? Mas vocês também têm que querer. Essa honra é para todos os seus santos, ó. Não é de uns, é para todos. Né? E aí ele fala, louvai ao Senhor, quer dizer, louvai inclusive por causa disso. Então o verdadeiro louvor é você andar pela palavra. Vocês sabiam, irmãos, que o Senhor também nos louva? Não é só nós que louvamos o Senhor? Vocês sabiam disso? Porque louvar é você elogiar, né? Com propriedade, é você reconhecer a qualidade. Então a Bíblia diz assim, ó, a chuva, né, quando cai sobre a terra e ela produz fruto, recebe louvor da parte de Deus. Ô Vânia, eu quero fazer, eu estou querendo fazer, mas como já são 11 horas, eu não sei se vai dar para eu fazer hoje, ou pelo menos se eu for fazer, capaz de não ser às 14 não. Eu vou tentar ver se eu entro um pouco mais tarde. Que agora tem almoço, tem um monte de coisinha aqui que eu tenho que fazer, né? Vai ficar muito corrido. Já são mais de 11 horas, já passou das 11. Mas aí eu vou, se eu for fazer horário diferente, eu mando lá no grupo. Eu mando uma mensagem no grupo lá. Você conseguiu entrar no grupo? Vânia, conseguiu? Se você... Ah, então. Então tá ótimo. Provavelmente, se for fazer, vai ser ou 14h30 ou às 15, tá? E vai ter que ser uma live assim, mais curtinha, né? Não vou poder ficar muito tempo, não. De repente, eu acho que eu vou até deixar para as 15, tá, pessoal? Vamos deixar mais certo às 15 horas. Aí se mudar, eu falo com vocês, eu mando mensagem lá. Tá bom? Por isso que eu falei no início aqui, pessoal, tenho falado, né, uns dias para trás, essa questão de seguir a nuvem. Tipo assim, os irmãos que estão seguindo conosco mais de perto, não é que eu sou a nuvem, não. A nuvem é a palavra, né? A nuvem é o Espírito Santo. Mas quando eu falo seguir a nuvem, é justamente assim, essa intimidade, sabe? Essa linguagem que a gente vai adquirindo e a gente vai se entendendo melhor. E aí, quer dizer, as pessoas que entrarem depois, se acontecer, vai ficar mais difícil, né, para elas. Porque a gente vai amadurecendo junto, a gente vai ganhando novas perspectivas, né? Aí, quer dizer, para quem fica para trás, depois para seguir é mais complicado. Mas, né, vamos nós, né? Tem uma musiquinha antiga que diz assim, a corrente prende gente, quem tem medo sai da frente. A corrente do pecado prende gente, né? Quem tem medo e não quer ir, sai da frente. Então vai fazer almoço, limpar a casa e não almoço. É verdade, Vânia. É verdade. E de tarde, eu vou ver se eu entro sim, pelo menos às 15 horas, né? Aí a gente faz um louvorzinho também, a gente canta uns hinos aí. Não vou cantar agora não,
Que aí eu falo menos, quando eu falo muito assim, fica muito cansativo. Ontem eu fiz um esforço danado aqui para cantar. Eu falei muito, né? Aí de tarde eu dou uma palavra curtinha, de repente até sobre outro assunto. E dependendo do fluir aí, a gente faz um louvorzinho também, né? Amém, irmãos? Então é isso. Que você tenha um domingo aí abençoado, né? Que nós possamos juntos ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo mudar nossa mente, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Amém? Fiquem todos com Deus aí, em nome de Jesus. Amém.